foi formulado, então, o convite a uma organização não governamental, que é a Soka Gakkai Internacional, SGI, uma das maiores organizações das Nações Unidas, é composta por mais de 12 milhões de associados em 190 países e territórios, inclusive aqui no Brasil. E acho que o importante desta organização, dentre tantas outras que trabalham a questão dos direitos humanos, é porque esta ONG possui uma missão muito importante. E essa missão é contribuir para a paz, a cultura e a educação. Então, me parece que são vetores fundamentais para a efetivação dos direitos humanos. Não há como falar de direitos humanos sem falar de paz. Não há como falar de paz sem falar de respeito aos direitos humanos. E não há efetividade de direitos humanos sem efetividade do direito à educação. Portanto, paz, direitos humanos e educação são indissociáveis e inseparáveis. Por esta razão é que as propostas de paz do professor Daisaku Ikeda, que é o filósofo e ocupante da cadeira número 14 da Academia Brasileira de Letras, se encaixam perfeitamente ao propósito deste encontro. É com grande satisfação que, juntamente com os nossos integrantes da mesa e que representam a Soka Gakkai Internacional, Dr. Najeeb Barque, Dra. Amara Ferreira e Dr. Fabiano Isopo, que convido e concedo a palavra ao Dr. César Augusto Garcia para que proceda a sua palestra. Eu gostaria de iniciar a minha apresentação com duas frases que me parecem resumir o pensamento do humanista que tento interpretar. A primeira é: a paz não é simplesmente a ausência de guerra. Uma sociedade realmente pacífica é aquela na qual todos podem maximizar seu potencial e construir vidas realizadas e livres de ameaças à sua dignidade humana. A segunda é: em vez de dar ênfase a aspectos técnicos e físicos do desarmamento, é preciso uma transformação revolucionária do modo como as pessoas pensam a paz, de forma que esta seja sentida como uma realidade imediata e pessoal. Definitivamente, durante todos esses anos, o Dr. Ikeda vem abordando questões de altíssima indagação, apresentando ideias, questões às Nações Unidas para a atuação macro dos países e de organismos internacionais. Sempre preocupado com o estabelecimento da paz e o respeito aos direitos humanos. Entende, senhores, que nos elevemos, no mínimo, à condição de humanos. É inegável que ninguém detém o poder absoluto por todo o tempo. Nem a pessoa individual, tampouco as nações. A demonstração disso é que mesmo com todo o poderio armamentista, de inteligência, espionagem, contra-espionagem, alguns países vivem intranquilos por conta desses ataques terroristas que se sucedem. E nós, individualmente, vivemos intranquilos também, por conta da intolerância individual e também coletiva que nos afeta individualmente. É preciso inverter esse movimento, inverter essa onda. É preciso mudar o coração do homem. Nesse sentido, referindo-se às questões do Oriente Médio na proposta de paz de 2004, o Dr. Ikeda alertou: a comunidade internacional não pode e não deve fazer vista grossa a essas novas ameaças, já em 2004. E ao referir-se a vistas grossas,
alerta para que não haja indiferença, mesmo que esses atentados estejam ocorrendo bastante longe de nós. Como diz o brocado adágio japonês, o fogo do outro lado do rio. O fogo do outro lado do rio nunca nos alcança. Essa indiferença não pode existir em nenhum nível, seja micro ou macro. O Dr. Ikeda continua, nessa proposta de paz de 2004, dizendo o seguinte: algumas vezes o impasse pode ser resolvido pelo poder militar ou outras formas de hard power. No máximo, entretanto, essas ações tratam somente dos sintomas do conflito, na mesma proporção que plantam novas sementes de ódio nas regiões. Essas ações aprofundam e fortificam o antagonismo. Nesse passo, presidente, doutora Maria Tereza, eu gostaria de propor uma medida concreta para as nossas autoridades. Se isso, naturalmente, já não foi proposto, e se já não estiver sendo aplicado em algum estado da federação. Muito obrigado. Proponho que os responsáveis pela educação insiram no ensino básico fundamental, como disciplina obrigatória, os direitos humanos, para que assim nossos jovens aprendam com o coração a importância do respeito aos direitos humanos, do respeito ao outro, o respeito à vida, e também tenham consciência da lei de causa e efeito, da inseparabilidade da pessoa e o ambiente, conceitos budistas milenares. Conviver com as diferenças e aceitá-las, eis a chave da paz e do respeito aos direitos humanos. Finalizando, esta é a minha singela opinião e sugestão a partir dos estudos sobre as propostas de paz, os pensamentos e os escritos do Dr. Daisaku Ikeda. E aqui fica como uma humilde sugestão para este maravilhoso evento, por cuja realização eu parabenizo os idealizadores, nas pessoas do Dr. Elias Matar Assad, presidente do comitê organizador, Dr. Marlos Arnes de Oliveira, vice-presidente, e aos coordenadores, Dr. Luiz Fernando Zeni, Dr. Arlete Ana Belniak e Dr. Humberto Saransolon, e todos aqueles que colaboraram, e os senhores também. Eu, como membro da SGI, praticante ativo da filosofia budista, que é em base e conhecedor dos milenares conceitos da lei de causa e efeito, da inseparabilidade da pessoa e do ambiente, afirmo com toda a convicção que são esforços como deste evento, que garantem a certeza de que conseguiremos alcançar aquilo que o professor Ikeda e todos nós buscamos, o Kosen Rufu, ou seja, a paz mundial.